Oi meninas, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje para falar um pouco sobre saúde física. É um assunto que eu acredito ser tão importante ter essa conscientização quando você começa a pensar em cuidar da sua saúde, saber como seu corpo funciona, qual a atividade física ideal para você, para a tua idade, porque também há diferença, o que você deve comer. Então eu queria passar essa conscientização, essa liberdade para vocês de saber escolher, de poder ter essa noção do que é bom para o seu corpo realmente. Antes disso, eu queria me apresentar. Eu sou Ana Paula Giorgini, eu sou formada em Educação Física pela PUC de Campinas. Eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, então faz mais de 30 anos que eu estou nessa profissão, atuando nessa profissão, e meu foco sempre foi dar aula em academia de ginástica. Houve um tempo que eu trabalhava no Centro Educacional SESI, na escola do SESI, dando aula de educação física infantil para criança. Eu acho que tudo começou quando eu era adolescente, essa paixão por esporte, por causa de uma atividade da igreja, uma Olimpíada, e eu comecei a tomar gosto pelo atletismo. Então a gente sempre tinha anualmente as Olimpíadas do RM e eu comecei a participar a minha paixão era pelo atletismo. Depois veio o voleibol. Numa das Olimpíadas, um técnico de vôlei estava apitando o jogo e convidou a mim e uma outra moça para poder fazer parte do time de vôlei juvenil lá do Ponte Preta, em Campinas. Foi onde a gente jogou vôlei. Eu joguei vôlei por um tempo aí. Parei de jogar porque eu não cresci mais. Senão acho que eu estaria jogando. Enfim, realmente eu amo essa profissão e principalmente porque a gente pode levar conhecimento, uma melhora incrível da saúde das pessoas, né? Então, o que é saúde física? Saúde física é um bom funcionamento do meu corpo como um todo, né? Em geral. Dentro da educação física, a gente estuda todos os esportes, tanto a parte teórica e prática, a gente estuda todas as partes do nosso corpo, aula de anatomia, biometria, cinesiologia, fisiologia, biologia. A gente tem psicologia também, nutrição. Então, assim, muitas coisas englobam essa faculdade porque o nosso corpo é a nossa mente, né? A parte física, a mental, e vocês vão ver que tudo funciona assim como uma engrenagem. Imagine uma engrenagem que cada dentinho é uma coisa e tudo precisa funcionar bem. Se um dentinho está quebrado, já começa a dar enroscar na engrenagem ali. Então, antes de eu continuar, eu queria que vocês pensassem em 3 mulheres, eu vou citar cada uma delas. Vocês vão escolher uma delas, a que vocês acham que tem uma saúde melhor, que vai também envelhecer ao longo do tempo melhor. Então, eu vou falar as características. A mulher A, ela vai ao trabalho a pé, ela trabalha o dia todo num ritmo bem acelerado. Ela faz cardio todo dia e quando chega em casa, ela tem tarefas domésticas para cuidar. Então, ela tem muitas atividades. Esse cardio que eu estou mencionando é toda atividade, para quem não sabe, é toda atividade que eleva seu batimento cardíaco, que faz trabalhar seu condicionamento cardiovascular e cardiorrespiratório, tá? Então é bicicleta, correr, nadar. Agora, a mulher B, ela faz musculação 3 vezes na semana, ela não trabalha fora, trabalha em casa, porque e ainda passa bastante tempo sentada na frente do computador, porque ela trabalha ali. E a mulher C, ela trabalha fora, faz faculdade e ela faz cardio 3 vezes na semana. Já expliquei o que é cardio. Então, há essa diferença das 3 aí. Então, escolham uma das 3 e pense qual delas vocês acham que vai ter melhor saúde. Continuando, então, a saúde física, ela engloba várias coisas, né? Que é uma alimentação equilibrada, prática regular de exercícios, sono de qualidade. O sono é muito importante, a gente dormir bem o suficiente, hidratação adequada e realização de exames preventivos, tá? Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles durante a nossa conversa aqui. Então, isso é uma saúde, cuidar da saúde no geral, assim, né? Então, o que é essa conscientização que eu estava falando da saúde? Gente, conscientização da saúde não é sobre estética.
nós não estamos falando e não vamos falar aqui sobre a parte de beleza, de estética. É sobre buscar saúde. E é com esse foco, esse objetivo que a gente deve ter sempre em mente, tá? Então, assim, eu acho que com o passar dos anos foi se melhorando muito isso, porque na década de 80 começou, 90, criou-se um biotipo que todo mundo tinha que ser daquele jeito, e as mulheres passaram, eu quero ser assim, todo mundo queria ser magro, magro, magro. E a mulher, todo esse tempo que eu trabalho com isso, nessa área da saúde, a mulher ela tem muita preocupação com a beleza, muita preocupação com a estética. Eu quero emagrecer, então eu quero realmente tirar isso da mente das pessoas e pensar na saúde. E a saúde? Por isso que tem muita gente que acaba fazendo umas dietas loucas e tudo mais, nem sabe às vezes o que está fazendo, tá ficando sem comer, porque só tá pensando nessa parte que, eu tenho que emagrecer. Então, a gente tem que buscar saúde. Eu também preciso ter um peso saudável. Não posso ter um peso acima do meu ideal e nem abaixo do meu ideal. Às vezes tem gente magra demais que também prejudica a saúde, tá? Então, não acho que não tem coisa pior, né? Que foi a discriminação por pessoas que não se enquadravam no biotipo que todo mundo estava falando e querendo. Então, acho que houve esse movimento que foi bom, né? Um movimento de mulheres para falar serem respeitadas pelo biotipo que elas tinham. Eu acho que isso foi super bom e válido. Porém, tem uma coisinha aqui junto que a gente veio percebendo, a gente nessa área, que as pessoas começaram a botar isso tudo mesmo na mesma conversa. Então, uma coisa é a parte estética e uma coisa é a saúde. Então é besteira. Como eu tenho que me aceitar assim, eu sou assim, você vai ter que me aceitar assim, me respeitar assim. Então eu também não começou a se aparentemente não ter uma preocupação em cuidar da saúde, porque ao mesmo tempo que eu cuidava da saúde, parece que eu dava a entender que eu estava só querendo ficar bonito ou bonita. Então há uma diferença muito grande aí, tá? Uma coisa é estética, uma coisa é saúde. Então eu quero que todo mundo traga a mente para foco nessa parte. Eu tenho que buscar saúde. O que é buscar saúde? Né? Como eu falei, prática de exercício, sono de qualidade e muitas outras coisas que nós vamos ver aí. E eu quero que todo mundo tenha esse foco, a mente voltada para isso. Então, não coloca no mesmo pacote. Tira tabu, tira rótulo. Realmente não se compare com as pessoas. Cada um não é para se comparar. Cada um tem seu tempo de melhorar a saúde e as condições, tá? E entender como o seu corpo funciona e do que realmente ele precisa é o foco de cada um. Então, vamos colocar na nossa mente que a saúde é o importante. Não é porque, então eu tenho que me aceitar assim, porque eu não tô dentro daquele padrão que colocaram lá antigamente, ainda bem que saímos disso. Mas, gente, não deixe de se cuidar dessa parte e focar, então, na saúde, tá? Que é comer direito, equilibrar a sua alimentação, fazer exercício, dormir bem, beber água e fazer exames preventivos. Pelo menos uma vez no ano, a gente precisa ter os exames em dia e para a gente saber como é que está funcionando o nosso corpo, como é que está a nossa saúde. Então, por que é tão importante eu ter uma atividade física, Paula? Eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo, mas o que realmente acontece com o meu corpo quando eu começo a me exercitar? Eu ativo uns hormônios. Nós temos muitos hormônios, e tem uns 4 hormônios aí que chamam de hormônio de felicidade: ocitocina, dopamina, endorfina, serotonina, que realmente eles trazem prazer pra gente. Então, assim, como quando você tá ficando meia desanimada, baixa astral, assim, tristinha, a atividade física é extremamente bem-vinda e importante. Quimicamente, o teu cérebro funciona diferente quando você começa a exercitar e você melhora. E é comprovado isso, tá? Então melhora a saúde no geral, a mental, muscular, a saúde óssea, melhora tudo. Por que então que eu não vou fazer, né? Principalmente essa parte emocional, né, que eu comecei dizendo, melhora muitíssimo. Então, como que eu vou saber escolher uma atividade física correta para o meu objetivo, para a minha idade, tá? Então, a atividade física, a gente divide ela em a parte muscular e a cardio, que eu comecei a falar, tá? Que é as atividades aeróbicas. Então, é nadar, correr, bicicleta,
escada, elíptico ou transport. Várias atividades que a gente pode fazer que trata bem da minha parte cardiovascular e respiratória. Melhora então esse meu condicionamento respiratório e do coração, tá? Então eu quero que meu coração, é importante fazer cardio? É importante. Meu coração ele precisa trabalhar bastante, jogando sangue para o meu corpo, mandando todos os nutrientes no sangue para os músculos, mas com menos força, entende? Ele precisa trabalhar bem, sem se esforçar assim, tão saudavelmente, tá? E a mesma coisa acontece com a parte muscular. Eu não posso só fazer cardio, eu tenho que fazer a parte muscular também. Como que eu faço trabalho minha parte muscular? Eu me exercito com treinos de força, levanto peso, musculação, às vezes é o peso até do próprio corpo, tá? Então é muito importante a gente ter os dois, tá? Quando a gente é mais novo, super fácil fazer tudo, nosso metabolismo funciona, mas a gente vai envelhecendo e a partir dos 40 anos a gente vai perdendo músculo, tá? Vai perdendo músculo. E aí a gente precisa muito desse levantamento de peso, treinamento de força que eu falei. Treinamento de força que eu vou mencionar aqui é musculação, levantar peso em casa, fazer agachamento, fazer atividade isométrica, exercício isométrico, tá? Então eu vou precisar fazer um treinamento de força. Então, quer dizer, eu não posso só fazer cardio, entende? Eu tenho que trabalhar tudo junto. Por exemplo, quando a gente olha jogador de futebol, jogador de vôlei, tenistas, nadadores, bailarina, você vê uma diferença muscular em cada um deles. Um é mais sequinho, o outro é mais longe. Mas, gente, todos eles, fora daquilo que a gente vê, que é um jogo de futebol, um jogo de vôlei, uma partida de tênis, uma competição de natação, uma apresentação de balé, todos eles têm um trabalho muscular fora daquilo. Então não é só ali no campo, ali na demonstração. Então vocês têm que entender que se eu escolhi minha atividade física para me exercitar, jogar vôlei, jogar futebol, vocês têm que lembrar que vocês também têm que fazer um treinamento de força em casa, na academia. Não é só ir lá e jogar, entende? Então, assim, o que acontece com as mulheres, principalmente? Os homens acontecem mais tarde. As mulheres, a partir dos 45, isso varia, tá? Para cada mulher. 45 a 55 anos, a gente vai entrar no climatério e menopausa. Climatério é antes da menopausa. Climatério, você tem sintoma de menopausa, mas ainda menstrua. Às vezes a menstruação começa a ficar irregular. A menopausa já é a ausência da menstruação. Ficou um ano sem menstruar, você já está na menopausa. E quais são os sintomas que você tem? Você começa a ter falta de memória, você começa a ter dor articular, você começa a ter cansaço extremo, você insônia. Isso tudo afeta muito o ritmo de vida das mulheres. Então, assim, é uma mudança real no corpo. Acontecem muitas mudanças nessa fase. A mulher, ela perde, vai perdendo, e quando está na menopausa mesmo, perde os hormônios, estrogênio e progesterona, não fabrica mais, e pode ocasionar todos esses sintomas, até os fogachos é um sintoma que é muito evidente, ele é muito forte, que é um suador, assim, principalmente daqui para cima, que escorre suor e é muito calor, muito calor, muito calor. Tem mulher que não tem, tá? Tem mulher que não tem esse sintoma de fogacho e ela acha que ela não tem menopausa, que ela não tá, nunca passou por isso, mas ela tá. Quero dizer para vocês que todas as mulheres vão passar por isso. Não tem como você escapar. A ausência dos dois hormônios, progesterona e estrogênio, até a testosterona também vai abaixar, é causado para todas as mulheres, tá? Acontece para todas as mulheres. E aí, até depressão e ansiedade a menopausa causa. Então, às vezes, você começa a tratar isso e não tá nem percebendo que tá na menopausa. Então, precisa muito, como eu falei lá no começo, ir no médico, né? Pelo menos uma vez ao ano, vir conversar com o seu ginecologista. A falta dos hormônios
não queima gordura mais, igual, o metabolismo começa a desacelerar também, e por causa da falta de músculo, que começa a perder muito, o metabolismo desacelera e você não perde peso, só parece que só ganha. Então, assim, nessa fase climatério e menopausa, o músculo, ele perde num ritmo aceleradíssimo, mais quando estava entrando nos 40 anos. Então, você perde músculo todos os dias. É muito intensa a perda de músculo e óssea, tá? Então, perda muscular e óssea, os dois perdem acelerado. E por isso que eu comecei lá dizendo, meu, quanto é importante a gente fazer um treinamento de força. Sempre. Mas nessa fase é essencial fazer. Então, se você nunca fez, começa a fazer. E abaixar a quantidade de exercício aeróbico, que é o cardio. Faça menos, tá? Eu, por exemplo, só faço 2 vezes na semana o cardio, porque eu já estou na menopausa há 2 anos, tá? E então, abaixa esse cardio quando você estiver no climatério e menopausa. Não é mais todo dia que é para você fazer. Se você não fazia treinamento de força, musculação, treina em casa com peso, começa urgente a fazer. Porque o músculo, gente, é vida. Ele é essencial para você envelhecer bem, tá? O músculo, ele evita que você tenha estudos comprovados, tá? Alzheimer, evita que você tenha Alzheimer, demência, Parkinson, 60% de cânceres. Então, o músculo é envelhecer bem com saúde. O músculo é saúde. E quem não tem ele, precisa correr atrás de ter ele. Então, por isso que às vezes só ficar fazendo cardio é uma perda de tempo, principalmente para essa idade, tá bom? Para manter o seu músculo, você sempre vai ter que precisar treinar e sempre estar fazendo. E o ideal é que você tenha, né? O ideal para mim eu acho que é real. A mulher precisa fazer reposição hormonal. Hoje em dia, nós não usamos mais os hormônios que eram nossas avós, nossas mães, que alguns deles eram prejudicial à saúde, causava até câncer, né? Quem trabalha na área da saúde, gente, tem que sempre estar se atualizando. Ainda bem que essa área se atualiza, né? Eu tenho que sempre estar estudando, me atualizando, e os hormônios hoje são atualizados, né? Já faz um tempo já que são bioidênticos. O que é bioidêntico? É igual o hormônio que o nosso corpo produzia. É de gel, é de creme, loção que faz. O meu é até um adesivo que eu uso. Então precisa primeiro consultar um médico. Ele vai dosar através de um exame de sangue os seus hormônios. Vai ver como você está indo. Constatar se que é climatério ou menopausa. E vai fazer reposição hormonal. E é assim, você tem uma vida absolutamente normal e muito melhor. Não vai ficar com aqueles sintomas lá. Às vezes a mulher tá com depressão, ansiedade e ela não tá fazendo reposição hormonal. É por isso que ela continua tendo. Ela não dorme porque ela não faz reposição hormonal. Ela não para de ter vontade de comer. Ela não emagrece mais, o metabolismo aceleradíssimo por causa perde músculo. Não faz atividade física para ganhar músculo, para manter o músculo e ainda não faz reposição hormonal. Então, assim, precisa ter essa conscientização mesmo, ir lá conversar com o seu médico, ver se você pode fazer a reposição certinho. A reposição hormonal é muito segura, tá? Hoje em dia. E assim, gente, 70, 80% das mulheres nas menopausa, climatério e menopausa, vão ter uma síndrome chamada síndrome músculo-esquelética, que é uma inflamação do músculo e dor articular. Então, na menopausa sempre começa a acontecer dor no ombro, dor nos joelhos. Aí a pessoa faz fisioterapia, vai no médico, às vezes o quadril, as articulações em geral, mas sempre é o ombro e o joelho que começa. A pessoa vai no médico, faz fisioterapia, vai no ortopedista, vê o que é, fica fazendo tratamento para isso, mas esqueceu do mais importante, de fazer a reposição dos hormônios, para você poder ter uma vida absolutamente normal. Esqueceu ou não sabia que precisava fazer treino de força, levantar peso, para o músculo ser fortalecido, para que essa síndrome não aconteça também com você. Então, lembra de novo a engrenagem. Precisa estar funcionando tudo os dentinhos bonitinhos, certinho. Eu preciso fazer reposição, eu preciso fazer musculação ou levantar peso, eu preciso
eu preciso comer direito, principalmente na menopausa, porque se você não faz nada disso, os seus sintomas até aumentam. Às vezes você está até fazendo reposição e você só come porcariada, que eu já vou entrar nessa parte de alimentação. Come muita coisa porcaria, muito carboidrato simples, que vocês vão ver o que, que é essa diferença. E aí os seus sintomas começam até a aparecer de volta, né? E acontece também de algumas vezes você ter que dosar de novo os seus hormônios, então sempre vai ter que estar todo ano, pelo menos indo no médico, fazendo de novo os exames para ela ver como é que tá indo. Pode acontecer, falar, olha, eu tô achando que eu tô começando a ficar com calor de novo, tá mais baixo, mas ainda tem, ou eu não tô conseguindo dormir, tá? Então, essa conscientização é muito importante. Então, faça reposição hormonal, mantenha músculo. O músculo é o que vai te dar saúde e envelhecer saudavelmente, tá bom? Então, falando do músculo, porque como é que eu vou treinar? Como é que é essa estratégia de treino? Só para explicar. O treino tem variações, nós damos estímulos e repetições. E não é à toa, não é para enfeitar, não. Ah, às vezes a gente acha que o profissional tá falando, fica toda hora fazendo esses agachamentos, que é sentar e levantar. Tudo igual, não sei o que, gente. O músculo, ele tem feixes de diferentes lugares que eles precisam chegar. A gente precisa chegar com todos os estímulos ali. E não é de brincadeira de enfeite, não. É sério, porque a gente precisa trabalhar todos, tá? Então, o que é muito importante quando a gente vai fazer um exercício? A amplitude, que é fazer direito, é fazer com consciência. Não é fazer um exercício assim, pensando, olha quem tá ali, olha como é que você tá. É prestar atenção no músculo quando que você tá fazendo, se concentrar mesmo e colocar atenção ali. Isso é muito importante você colocar atenção quando você está fazendo, que é concentrar a força ali, tá? Então, eu vou aumentar a carga aos poucos, eu vou começar, vou aumentar a carga. O músculo, se você ficar sempre na mesma, não tô mais sentindo dor. Por que a gente sente dor? Porque eu comecei a dar estímulo e eu não estava acostumada, ele vai doer. O músculo, geralmente, o processo dele ele rompe fibras dentro, quando a gente está fazendo exercício, e essa cicatrização é que faz ele fortalecer, aumentar. Então, geralmente, quando a gente muda o treino, depois de um mês a gente está fazendo um treino, a gente tem uma mudança para causar estímulo, porque senão o músculo ele fica estagnado, ele se acostuma e não acontece mais nada, só fica naquilo. Então, a gente sempre muda o treino todos os meses para gerar uma nova estímulo ali, porque aí ele vai de novo começar a crescer e se fortalecer cada vez mais. E eu preciso dele forte, né, como a gente está vendo, para proteger também minhas articulações. E durante o exercício, as articulações também são lubrificadas, elas se fortalecem, não é somente o músculo, tá? Então, assim, a gente, quando tá fazendo exercício, a gente divide treino também de membros superiores e membros inferiores, que é tudo que tá aqui para cima e para baixo. Então, por quê? Porque eu não posso, por exemplo, eu quero treinar coxa, Paula, eu quero ficar minha coxa fortalecida. Não posso todo dia treinar coxa. Eu tenho que ter 24 horas de pausa para esse músculo descansar, porque lembra, ele está cicatrizando e ele vai se fortalecer nessa fase. Então você não pode todo dia fazer o mesmo grupo muscular. Então você vai fazer membros superiores e abdômen um dia, no outro dia você faz os inferiores. E olha, a gente divide, tem bíceps, tem tríceps, tem ombro, tem costas, tem peitoral, que a gente coloca tudo no treino para os alunos. E os inferiores, tem panturrilha, tem glúteo, tem quadríceps, tem a parte posterior da coxa e tudo mais, engloba. Interior de coxa. Então, assim, a gente divide os treinos assim, tá? Não é legal pensar assim, na segunda-feira eu treinei coxa, na terça, então, eu não vou trabalhar coxa, eu vou trabalhar o glúteo. Gente, vocês entendem que a hora que vocês estiverem fazendo exercícios, né, pro glúteo, você vai estar mexendo a perna. E ela não estava precisando descansar 24 horas? Então, essa noção de deixar um dia para os superiores, no outro dia para os inferiores, ou vice-versa, e 24 horas para cada grupo muscular descansar é essencial, porque ele precisa disso, tá? E lembrar de que, nossa, às vezes a mulher tem muita preocupação, não quero ficar aquele fortona. Eu falei, se fosse fácil assim, ainda mais na menopausa, todo mundo ia estar bem fortão, né? Todo mundo que treina aí todo dia, não é tão fácil acontecer isso, tá? E quem quiser, ótimo, é a tua liberdade de também querer. Você não quer ficar, mas quer ficar, ótimo. A gente pode fazer tudo o que você quiser,
contanto que tenha consciência do certo. Não chegar na academia para o seu professor e falar, ah, não precisa fazer isso. Ah, não, eu não gosto de treino de peso, só gosto de fazer cardio. Então, por isso que eu quis ensinar essa conscientização e saber como é que funciona mesmo. Porque às vezes só quer fazer cardio na menopausa, você vai perder todos os músculos que vão te proteger da saúde. Vai piorar todas as dores articulares. Entendeu? Por isso que é tão importante se conhecer e saber. E, por exemplo, gente, a panturrilha, a batata da perna, ela é super importante fortalecer ela. Tem gente que nem mexe ela, né? Porque ela é considerada segundo coração. O coração, ele bombeia sangue para o corpo inteiro, a panturrilha faz voltar de volta para o coração. Precisa estar forte ela também, porque tudo ali para no meio do caminho. Às vezes a pessoa tem até trombose, etc. Tá? Então, muito importante trabalhar. E abdômen, que todo mundo odeia, não sei porquê. A minha academia, aula de abdominal, nossa, todo mundo que sofre, chora. Gente, o abdômen, chamado core também, que é essa cinturão que a gente tem até aqui atrás, assim, tudo isso é o core, escreve core, e a gente fala core, é o core. E o abdômen, ele tem o superior, os oblíquos, que é aquilo do lado, inferior, e nós temos que trabalhar todas essas porções de músculo, tá? Por isso tem variações também, não é nada de enfeite, tá? É muito importante. Eu vou ensinar aqui para vocês como ativar o bracing. O que seria isso? Toda essa região aqui ativada e isso ajuda você a contrair. Que quando eu tô fazendo exercício, eu preciso ter postura, eu preciso contrair meu abdômen, até contrair o abdômen no abdominal. Então, essa técnica do bracing ajuda muito nisso, nessa contração e nessa ativação. E é assim, eu vou inspirar, você pode inspirar pela boca ou só pelo nariz, só que a hora que soltar, vai soltar o ar todinho, soltar o ar todinho, assim. Você vai perceber que, ó, você vai entrando assim, ó, que vai entrando e vai endurecendo o abdômen, que ele vai encolhendo para dentro. Então, vamos colocar o ombro no lugar, inspirar e vai soltar todo o ar assim. Comigo, vamos embora. Soltei tudo. Soltei tudo e ele continua aqui encolhido. Soltei tudo e tô conversando, tô falando. Então, gente, contração não é murchar a barriga e ficar sem respirar. É diferente. Eu quero que depois vocês treinem essa técnica de brace para vocês estarem fazendo exercício até parada, andando, contração do abdômen para poder fazer as coisas melhor e a postura melhora absurdamente. Essa faixa toda do corpo precisa estar forte também, né? É o eixo também do nosso corpo. Então, conclusão, todos os músculos precisam ser fortalecidos direitinho e só vai trazer benefício e saúde para você. E agora, assim, umas dúvidas que surgem sobre aquecimento. Quando eu faço aquecimento? Mobilidade, o que é? Alongamento. Cardio, faço antes ou depois do treino de força? E divisão de treinos, né, que eu já expliquei. Então, assim, gente, aquecimento hoje em dia, a gente às vezes faz um próprio exercício, com menos carga, menos repetição. A gente começa ali no treinamento de força, fazendo menos para você ir aquecendo. Não tem necessidade de ficar correndo 30 minutos numa esteira, que vocês vão ver que não é bom antes do treino de força. Mobilidade a gente faz, ele é um pouquinho diferente do alongamento, né? Antigamente era uma aula até que eu dava, chamava flexibilidade. Então, a mobilidade, a gente solta mais as articulações, principalmente quem está treinando perna, treinando tudo, a gente solta todas as articulações, a musculatura. Então, assim, mobilidade, você vai se tornar mais ágil para fazer também coisas. Ajuda muito, alongamento também ajuda muito, tá? Então, essas duas categorias de mobilidade e alongamento eu posso fazer em dias, todo dia. Posso fazer dias separados, não tem que ser especificamente antes do meu treino, depois do meu treino, tá? Se você se sente até bem fazendo, pode até fazer, mas não tem necessidade, tá? O ideal é que você faça uma aula, 40 minutos de alongamento, um dia, todo dia, tá bom? E fazer cardio antes ou depois do treino de força, quando que eu faço? Você faz depois, gente, porque o treinamento de força é pesado, né? Ele queima muita caloria, tá? Porque tem gente que acha que só cardio queima caloria. Quero aqui lembrar
que eu não falei antes. Quanto mais músculo você tiver, mais você queima energia, caloria. Mais você fica saciado também, tá bom? Faça o cardio depois do seu treinamento de força. Pode fazer até horas depois. Não precisa ser seguida. Ai, não fiz cardio hoje. Faz outro dia, então, né? Lembra que eu falei, quem tá na menopausa ainda, não é para fazer todo dia, não. Isso, nossa, não vou ser repetitiva, mas a última vez. Não faça só cardio quando você estiver envelhecendo, quando estiver no climatério e na menopausa. Não é pra gente fazer nem sempre, quando a gente era novinho, com 20 anos, 15 anos. É sempre para ter um treinamento de força. Era para ter, todo mundo ter tido essa consciência. Então agora não faça isso, tá? Não treine só cardio. Não fique só fazendo caminhada. Caminhada é muito leve para essa fase da nossa vida, né? Caminhada às vezes é quando a gente está se recuperando. Pessoas que têm problemas de mobilidade precisam caminhar. Enfim, façam treinos efetivos para essa fase, principalmente dos 40 e diante. Climatério e menopausa, menos cardio, mais treino de força, tá bom? E por que então que esses músculos são tão importantes, né, gente? Se eu tenho menos músculo, eu tenho mais inflamação. Eu vou me recuperar pior de doenças, de cirurgia, tá? Eu posso ter diabetes se eu não tenho músculo. Eu posso ficar com sarcopenia que os idosos têm, né? E daí tem mais risco de queda. Por quê, gente? Porque fica fraco. Não tenho músculo, não tenho força na perna, no braço, não tenho. E por isso que cai. Por isso que as pessoas começam a andar mais devagar, tá? Então, assim, perde a capacidade também funcional. Bom, consigo abaixar, botar meu sapato. Não é só porque eu tô ficando velho, é porque eu não fiz atividade física correta para mim. Por isso que eu tô perdendo minha mobilidade, por isso que eu tô perdendo minha capacidade funcional. Parece brincadeira, mas não é. Não consegue pentear o cabelo, não consegue pôr o sutiã, amarrar, pôr uma roupa, pentear o cabelo, abaixar e lavar os pés, etc. E no banheiro, né? Que é uma capacidade funcional nossa do corpo. Então, como eu já disse antes, evitar demências, Alzheimer, Parkinson, precisa ter a musculatura para a gente evitar tudo isso aí que eu falei. Por isso que eles são tão importantes. É a vida, é a saúde, tá? Então, olha, eu vou colocar uma foto dos músculos, né? Olha o nosso corpo cheio de músculos, tudo que é vermelho é músculo, tem no rosto, tem toda a parte, tá? Então, a gente chama esse músculo saudável de massa magra, tá? Então, quando a gente vai ficando mais velho, como tudo que eu já falei, a gente vai perdendo ele. E por isso que a gente precisa trabalhar para que ele acompanhe a nossa vida aí. Não é quando eu tô envelhecendo, eu paro de fazer as coisas porque, eu tô velho mesmo. Mas é a hora que a gente deveria fazer bastante exercício. Tem até mais tempo. É uma idade ótima para que você acaba tendo mais tempo, você tem mais consciência de fazer as coisas, não fica pensando errado, que é pensar só na estética. Você já sabe pensar certo. Então, assim, mas e agora? Dá tempo de começar? Se eu nunca fiz isso, dá tempo de começar, gente. Dá pra gente arrumar tudinho isso também comendo proteína suficiente no nosso dia. É o que mantém o músculo, a atividade física certa, que é treinamento de força e consumo de proteína na alimentação, tá? O suficiente. Já que a gente entrou nessa parte de consumo de proteína suficiente, vamos falar de boas escolhas alimentares agora, tá bom? Então, quanto de proteína que eu tenho que comer por dia? Eu sempre vou fazer uma conta. 1,6 a 2,0 do seu peso, vezes o seu peso. Então, você vai multiplicar isso com o seu peso. Você vai ter um total que é o consumo de proteína diária que você precisa consumir. Vamos supor que você tenha que consumir pelo seu peso 1,6 a 2 vezes o seu peso. Você tenha que consumir 100 gramas de proteína por dia. Ah, tá fácil, né? Será? Eu quero lembrar para vocês que um bife de patinho, por exemplo,
que tenha 100 gramas, ele não tem 100 gramas de proteína. Ele tem mais ou menos uns 20. Então, é por isso que eu coloco proteína em todas as minhas refeições. Você coloca no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar. Tem até o lanche da manhã que você também pode. Por isso que às vezes você vê tanta gente comendo ovo cozido, 30 ovos, fala, ah, nossa, esse povo fitness é bitolado, é maluco. Fica nessas coisas. Eles estão aí cuidando realmente da saúde, vai ter saúde de ferro. Porque o ovo cozido, ele tem menos caloria, ele tem menos proteína, mais ou menos umas 10, tá? Tô falando mais ou menos, posso passar uma tabela para vocês dos alimentos. Mas ele tem menos caloria, então você pode comer bastante, porque também quem que consegue comer 1 quilo de carne? É difícil, né? Então, é, essa é a conta que a gente tem que fazer. Por isso que às vezes a gente tem gente lá, a gente olha os povinhos fitness, nós tomamos whey protein. Por que eu tomo whey protein? Para bater a minha meta de proteína por dia, que é tão essencial para manter também os meus músculos. Vocês estão, de novo, eu vou falar da engrenagem. Atividade física e alimentação. Elas caminham juntas. A atividade física não é sem alimentação. A alimentação saudável não é sem atividade física, tá? Então, preciso consumir proteína também, fazer treinamento de força para tudo caminhar junto. Então, quanto mais proteína eu comer, mais saciedade eu vou ter. Eu não vou ficar comendo o dia inteiro, não. Vou gastar até mais energia para metabolizar aquela proteína no meu estômago, então demora mais, vai liberando. Então, assim, é isso. Então, vamos falar carboidratos complexos, carboidratos simples. Há uma diferença neles. Um é saudável, o outro é ruim. Carboidrato complexo é saudável, que é tapioca, batata doce, arroz integral, inhame. E os carboidratos simples são todos aqueles que vai açúcar, geralmente farinha de trigo. Há algumas exceções que eu vou explicar. E eles causam pico de insulina. É eles que fazem mal pra gente, não os complexos. Eu preciso comer carboidrato bom para me dar energia também, tá? Então, vamos saber essa diferença para a gente não chegar no mercado e falar, o carboidrato, eu preciso comer isso, macarrão. Quem não come glúten já tem metade do caminho saudável aqui, tá? O glúten causa inflamação no intestino, causa inflamação no seu corpo, piora os sintomas de menopausa, tá? Então, assim, geralmente, tudo carboidrato simples vai farinha de trigo, açúcar. Então, acontece o pico de insulina, sobe muito rápido o açúcar no sangue, produz um monte de glicose, depois não usa, guarda, e aí passa ainda meia hora depois, mais ou menos, te dá uma queda brusca, você fica muito cansado, começa a sentir cansaço, porque às vezes está fatigado, tá comendo só porcaria. E aí te dá mais fome de novo. Aí tu vai lá e come mais pão, carboidrato simples. Então, o que é o carboidrato simples? Pão, sorvete, refrigerante, bolacha, chocolate. O que mais, gente? Que é gostoso aí que. É isso, eu vou passar uma lista pra vocês. Tudo que é ruim tá no carboidrato simples, tá bom? Isso causa muita inflamação no nosso corpo, gente, muito. De dentro pra fora é causada inflamação no intestino, tá? Há uma conexão entre cérebro e intestino muito importante. E aí a pessoa às vezes está até com ansiedade e continua comendo besteira. É muito importante ter uma alimentação saudável quando precisa controlar depressão e ansiedade. Às vezes até causado por isso, tá? Há um estudo também sobre TDAH, sobre déficit de atenção em crianças com alimentação que só come coisa ruim aí, tá bom? E as coisas estão dentro desse carbo simples aí que eu acabei de falar. Vou pôr uma foto aí para vocês verem, olha isso. Que delícia! A gente olha uma coisa dessa e fala, nossa, a maioria das coisas aí, gente, não tem nutriente nenhum. Arrisco dizer que nenhum, tá? Mas, Paula, tem uma fruta ali, tem um limão na torta. Mas, gente, tudo que o leite foi aí, foi feito o bolo, o ovo, ele vai desaparecer com tudo que vai causar o pico de insulina que eu acabei de explicar para vocês, tá? E não tem nenhum nutriente para você. Então, imagina isso. Você fala, ué, e agora, né? Gente, isso tem que ser uma coisa esporádica. Ah, vai ter a festa de aniversário, eu vou fazer um bolo de comemoração. Deixa para as comemorações.
Ó, vai chegando o Natal aí daqui a pouco. Deixa para as comemorações, deixa para as coisas esporádicas, tá? Isso não pode estar no nosso dia a dia. Precisa tirar isso também, tá? Da nossa vida. O açúcar, principalmente. E uma coisa que eu queria dizer é que se você precisa, tá buscando um peso saudável, porque a saúde precisa também entrar isso, tá? Se você todo final de semana for comer um bolinho, um sanduichinho, não sei o quê, aí vai ser bem comprometido o teu objetivo de buscar saúde, tá? Se você tá precisando ainda, tá com risco na saúde, mais ainda. Então, assim, vai tirando aos poucos esse açúcar, mas não fica todo final de semana saindo, porque não vai dar certo, gente. Aí por isso que tem muita gente que desiste. Tem muita gente que fala, outro dia eu ouvi uma falando assim, eu já desisti faz tempo disso. Isso aí não é pra mim, não. Então, no começo é complicado, mas com força de vontade, a gente vai buscar uma saúde ótima, né? Eu quero envelhecer, mas eu quero envelhecer saudável. Eu quero poder sentar, levantar, ir no banheiro sem que alguém precise me ajudar. Eu quero poder fazer coisas ainda. E para isso vai depender da saúde, sim, tá? Vai depender da saúde. E a saúde não só física, como cuidar não só com trabalho físico, mas cuidar da nossa parte mental, emocional, da parte alimentar, tá? E tá tudo aí, é a engrenagem que eu falei, tá? Uma coisa agora que a gente vai entrar e falar sobre água. Mas espera aí, eu tenho que beber água também, tem que beber água suficiente, gente, todo dia para ter um corpo saudável. Sabia que 70% do nosso corpo é formado de água? E que todas as nossas renovações celulares são feitas à base com a água que a gente consome? E se a gente não tem água no nosso corpo, que a gente não bebe água, sabe da onde o corpo vai fazer suas renovações celulares? Com a água do intestino, cheia de toxinas, que muita coisa vai embora e ainda vai prejudicar o intestino, porque vai ficar ressecado lá. Então, quanto de água eu tenho que beber por dia? Tem uma conta. Sim, tem uma conta. 35 vezes o seu peso. Faz essa conta. Não é para tomar menos que isso. Tem gente que fala, nossa, eu tomo minha garrafinha ali, eu tomo 1,5 litro, 2, e pelo peso dela, ela precisa tomar 3. Então, faça a conta e a partir de hoje, comece a conscientizar em beber tua água também. Então, são várias coisas que a gente está pensando aqui, é o que eu tenho que fazer. A hidratação foi o que eu coloquei lá no começo, é muito importante, tá? Então, assim, começa um pouquinho de água de manhã, vai repartindo. Não fica bebendo água, 10 horas da noite, 8h30 da noite, porque vai te acordar para ir no banheiro. Então, melhor que seja até umas 7h30, o suficiente você alcançar a meta aí, 35 vezes o seu peso. Então, uma dica aqui, para ter uma saúde alimentar melhor. Começa diminuindo o açúcar, tá? Toda vez que tiver vontade de comer açúcar, coisa doce, você toma água com limão. Porque ajuda muito, não é besteira não. Eu tenho receptores na língua e no intestino para o sabor doce. Eu preciso desacostumar o meu corpo com essa vício aí, que é forte o vício no açúcar, tá? Então, assim, planeja tudo, sua alimentação. Tenha tudo fácil para tua vida, gente. Não complica, não. Não precisa ter dinheiro, muito dinheiro. Eu preciso comprar o whey, eu preciso comprar um monte de suplemento. Começa com a alimentação a ajudar na sua saúde. Começa agora. Tem dinheiro para comprar ovo? Tenho dinheiro, não tenho dinheiro para comprar carne, mas tem dinheiro para comprar ovo. O ovo tá caro agora, né? Não era tão. Enfim, comer 3 porções de frutas, 2 tipos de frutas, 3 vegetais, legumes, abobrinha, gente, isso não tem caloria nenhuma. Abóbora cabote, chuchu, cenoura. Então, colocar isso na tua vida. Quando for cozinhar, nada de fritura, nada de óleo de soja na tua casa. Não compre mais açúcar. Não tem açúcar. A não ser que você comprou um açúcar lá e que vá fazer um bolo para levar em algum lugar, esporadicamente, lembra? E se você tá com problemas de saúde, se livra desses carboidratos simples, tá? Para que você possa ter uma saúde melhor. Porque a gente se recupera e ganha uma saúde melhor colocando tudo isso que eu falei: físico, a parte física, alimentar, e tudo tem que estar funcionando direitinho, tá bom? Colocar proteína em todas as refeições. Comer uma tapioca de manhã, que é um carbo bom, com ovo mexido. Já tá a proteína e o carbo ali. Toma um suco verde junto. Ah, não posso tomar suco. Eu vou dar várias receitinhas de suco. Suco para te dar energia. Então, assim, ter um planejamento já é um caminho andado. Para você não estar com aquele dia que você tá cansado, gente, é fácil abrir um pacote de pão, de bolacha e comer. Nem tenha na sua casa, mas às vezes você ainda tem criança que coma, né?
Aliás, gente, essas dicas todas não é só para adulto, é para a família inteira, tá? Para a família inteira. Então vamos lá. Foi no mercado? Eu já vou trazer tudo, vou lavar, vou cortar as frutas, a laranja, vou deixar tudo limpinho dentro dos potes na geladeira, o que foi para guardar na geladeira. Eu vou fazer minha comida. É um dia de trabalhão para você passar 4 ou 5 dias tranquila. Olha que maravilha, né? Então, não choraminga se tiver um dia lá, o dia inteiro descascando coisa, mas você vai ficar sossegada. Tem gente que gosta de fazer marmita. Mas se não for esse teu caso, você pode fazer a proteína, deixar no pote na geladeira, o arroz integral, deixar todas as saladas lavadas, legumes lá, e a pessoa da sua família pega a porção que é necessário para ela. Às vezes é legal ter uma balança para você saber o quanto você tem que consumir, porque se você precisa estar perdendo peso para alcançar a sua saúde, o outro da família pode estar precisando ganhar peso. E o outro da família pode estar querendo manter o peso. Então, cada um tem sua medida diferente. Então, às vezes, se você pesa tudo, quantidade, aí você pega uma colher, talvez. Na minha casa é mais fácil assim. Eu já sei, eles já sabem, todos aqui sabem, sempre todos souberam quanto que tinha naquela colher. E aí colocava, eu preciso comer tantas colheradas disso, que vai ter tanto de proteína, vai ter tanto de carbo, vai ter tanto. As folhas e legumes são à vontade, tá? As folhas verdes são à vontade. Então, assim, deixa a tua vida mais fácil, tranquila. Não é esforço, é um dia de esforço. Depois o resto é alegria, é uma beleza. Não tem preocupação. Ah, acordou mal no outro dia, ficou doente, a comida já estava pronta. Olha que bom, tá? Então, assim, não usar óleo de soja, usar azeite para cozinhar coisas. Fazer o arroz, fazer feijão, essas coisas. Uma colher a 2 de sopa de azeite. Temperar a salada com isso, com limão, com um pouco sal, não exagera. Orégano, usar temperinhos secos, tá? Aí, se você precisa sair e fala, puxa, minha proteína hoje eu não vou conseguir comer. Tem gente que leva o ovo cozido, né? Mas hoje não deu certo, por isso a gente tem barrinha de proteína e o whey protein, que eu, por exemplo, tomo meu whey com água, eu não tomo leite, tá? Faz tempo já. Desde meus 15 anos eu não tomo leite. Eu boto com água o meu whey. Então, o whey você pode levar só o pó no seu copo e pôr água na garrafinha e levar e tudo mais. É super prático quando você precisa sair para te ajudar também, tá bom? E suplementos, gente. Se você quiser fazer uso de suplementos, né? Você tem que fazer um exame para saber, às vezes, sua vitamina D tá baixa, você tá com falta de B12. Às vezes tem gente que tava lá com ansiedade e depressão, era só por causa de falta de vitamina, olha só. Não tenha medo de procurar o que você precisa. O ruim é você ter uma doença e não querer saber dela, né? Não querer nem tomar conhecimento. Aí pode te levar anos aí de saúde, de tempo, que não precisava, né? Que não precisava. Então, suplementação também precisa do exame, tá? Às vezes até não, tem médico que já sabe, vamos tomar isso, não precisa, tá? Então, assim, muito bom a gente suplementar muitas coisas. Eu queria deixar aqui a creatina. Creatina, o estudo dela, muitos anos tem se estudado. A gente sempre tomava depois que a gente treinava. Agora a gente sabe, agora há uns 10 anos, que a creatina, ela faz parte da nossa rotina diária, porque ela ajuda no cérebro, ela ajuda na memória, ela ajuda na força muscular. Quando você faz exercício, a recuperação muscular também, ela ajuda. Assim, N coisas, até para Alzheimer, a creatina já foi estudada e aprovada para isso, tá? Então, assim, tome creatina, de 3 a 5 gramas por dia, tome. Quando for comprar uma creatina, ela tem que ter um selo nela escrito Creapure, que é o selo dela de pureza, de constatação de pureza, porque tem um monte de coisa aí que às vezes tá misturado com outras coisas, tá, gente? Então tem que tomar cuidado, tá bom? E suplementação, vitamina D, às vezes o valor de referência dos exames, é tanto. Às vezes a gente sabe que precisa de mais, o médico vai te aconselhar. Vitamina D todo mundo sabe agora, né? Mas engano pra ninguém, segredo pra ninguém, que o valor de referência que sai no exame de sangue é 26. Mas a gente sabe que ela tem uma imunidade imbatível, ela precisa estar a 60 para cima, né? Então, vitamina D, né? Se você não toma sol, então piorou. Você precisa de vitamina D para você ter uma imunidade melhor. Mas, vamos falar um pouquinho do cérebro. Nosso cérebro, gente, ele foi programado para buscar prazer imediato pra gente, tá? E proteger a gente de dor. Ele protege a gente a todo custo de qualquer coisa ruim. E por isso que muitas vezes você tá triste e você acha que você merece comer uma coisinha gostosa. Ou você merece ir lá comprar alguma coisa, porque é o prazer imediato que você vai ter e o cérebro entende isso, tá? Tudo que é uma recompensa imediata, ele vai preferir. Por isso que às vezes a gente está treinando, ele fala, nossa, mas por que você está fazendo isso? Por isso que é tão difícil para alguém, né, fazer exercício. Porque ele falou, por que você está fazendo isso aí?
Porque não é em 5 segundos, 10 segundos que ele vai te trazer. Ele vai te trazer depois do exercício, ele vai te trazer, vai demorar 1 hora, um pouquinho mais. Então, ele demora um pouco para assimilar isso, que você tá bem. Mas naquele momento é imediato, tá? O imediato ele vai falar, não, por que você tá assim? Mas a boa notícia, gente, é que o cérebro, ele é plástico, né? Essa neuroplasticidade, a gente pode moldar. A gente pode criar novas conexões no nosso cérebro. Né? Por isso, a gente pode mandar novos estímulos, novos hábitos para ele aceitar. Ele leva 66 dias para entender que o que a gente está fazendo de novo, tá bom, entendi. Você quer levantar peso, você quer fazer isso e aquilo, tá bom. Eu entendi, não vou mais reclamar. 66 dias são 2 meses e um pouquinho, né? Média de 2 meses é o teu esforço, gente. Por isso que a gente fala só vai, não pensa, vai. Então, assim, tem que ter esforço. A gente pode mandar essa mensagem daí para o nosso cérebro, criando novas conexões, e ele vai entender e vai mudar. Ai, que fácil, né? Até nas emoções ele vai mudar também, tá? Porque, gente, na verdade, quem manda no cérebro é a gente. Ele manda todos os comandos, mas é a gente que cria isso. É a gente que cria esse comando. Então, não vai ficar desanimado, tá? Que achando, não consigo, então. Mas você agora entende que você precisa de esse esforço, você precisa ter constância, disciplina para fazer as coisas. Não é uma coisa bitolada, louca que os fitness andam. A gente está em busca de saúde. Eu quero envelhecer bem e saudável. Então, assim, só vai. Não pensa, vai e faça a coisa certa. Planeje, traça metas e objetivos e vai em busca dos seus objetivos. Então, a gente tem essas duas palavrinhas que eu mencionei, constância e disciplina. Eu vou ler aqui para vocês, olha, a disciplina é a capacidade de fazer o que precisa ser feito. Acho que em tudo na nossa vida nós temos que fazer coisas que tem que ser feita, mesmo sem motivação. Então, às vezes a gente não está afim, mas a gente sabe que a gente precisa fazer. Então, isso é disciplina, sendo a força que impulsiona a ação e a execução de um plano. Já a constância é a persistência e a continuidade nessa ação ao longo do tempo, garantindo que o progresso seja mantido mesmo diante de desafios e desânimos, porque a gente vai ter, né? Desânimo, desafio. E aí quando você se sentir assim, lembra que você precisa ter constância. E vai fazer exercício, que daí se anima rapidinho e já fica animado de novo. É minha dica. Disciplinada é a pessoa que age conforme o plano, supera a falta de vontade e cria os hábitos necessários para progredir. Constante é a pessoa que mantém a disciplina e o foco nesse plano, sem parar no meio do caminho, garantindo resultados sólidos e duradouros. É isso, gente. Pensa em você um pouquinho, fala se você acha que você não tem tempo, que é muita coisa. As mamães, elas podem fazer exercício no meio ali, e é isso que quem quiser depois me procurar, eu posso ajudar para você fazer exercício no meio em casa, para você se exercitar enquanto você, olha, dormir um pouquinho, eu vou fazer e tudo mais. Então, assim, a gente consegue abrir um tempinho pra gente, a gente consegue prestar atenção na nossa rotina e quando a gente tem o objetivo certo, a consciência certa, pô, eu já sei que isso é para minha saúde. Eu vou ter mais pique para brincar com meus filhos, com os meus netos, com a minha vida, fazer tudo que eu quero, se eu conseguir um tempinho desse para eu fazer essas coisas para mim, tá? Tá sem energia, tá sem vontade de nada, mas é aí que você vai começar para ter energia, que eu acabei de dar a dica. Faz exercício quando você estiver tristinho, anima rapidinho, tá? Bota uma música para se exercitar. A música já ajuda também, ajuda a liberar alguns hormônios também, para te deixar animado. Então os dois juntos são perfeitos, né? E ficar pensando assim, já tentei, eu já tô velha demais para isso, não é para mim não. Não, nunca é tarde para começar, gente. E é muito importante começar. Mesmo que já tenha passado alguns anos aí da vida da gente, é muito importante para a gente conseguir ficar bem, o melhor possível, tá? E lembra, não é sobre estética, agora todo mundo já sabe. É sobre saúde, é sobre se amar, se cuidar. A gente conhece a palavra de sabedoria, a gente teve um tempo, uns meses atrás, falando tanto disso, e a gente sabe que ela é muito além daquelas coisas que a gente já conhece, deixar, não fumar, não beber, não usar drogas e não tomar café. Ela é muito além disso, tá? É cuidar da minha saúde. Então, o Senhor, Ele deu a palavra de sabedoria para me ajudar a ser saudável em corpo e espírito. Então, uma coisa que eu gostaria de dizer aqui, por exemplo,
há coisas saudáveis que causam mal para algumas pessoas, que têm alergia e tudo mais, sabe? Tem gente que tem alergia ao glúten, mas a gente também já ouviu aqui hoje que o glúten faz mal para a minha saúde, né? Por exemplo, a laranja, ela foi feita para comer com aquela parte branca, porque ela causa, sozinha, ela causa pico de insulina. Ela vai subir o açúcar no sangue, e aí vai cair bruscamente, vai produzir um monte de glicose, vai ser armazenado no seu abdômen, e por isso que tem gente que fala, pensa, poxa, eu tomei um suco de laranja hoje, tão saudável, por que ainda tem essa pochete, essa barriguinha que não sai? Além da barriguinha, essa é a última coisa para sair, o suco de laranja, ele causa o pico de insulina que eu expliquei. Ele tem que ser, a fruta foi feita para comer com a parte branca. A banana também causa um pouquinho, porque as frutas têm frutose. Algumas não causam. A banana, por exemplo, com a aveia, que vai equilibrando. Essa fibra da laranja, que é a parte branca, ela vai equilibrando, soltando bem devagar, então não causa pico. É só isso. Aí vem gente que só espreme suco. Olha, uma laranja dá isso num copo. Quantas laranjas você põe num copo para beber um suco de laranja? Aí a pessoa vai e põe açúcar ainda. Totalmente ruim para a saúde. E aí a gente pensa que é um suco de laranja é saudável. Então há coisas que não são saudáveis para o corpo. E não adianta a gente pensar, que besteira, muito bitolação. Nossa, um suco de laranja pode causar muitos problemas para você, tá? Uma coisa que eu lembrei de falar, queria pontuar aqui também, quando a gente está precisando de um peso saudável, precisando perder peso, a gente perde peso no geral, tá, gente? A gente vai perdendo, queimando caloria no geral. Não dá para você falar assim para um professor, olha, eu só quero perder essa gordurinha daqui. Eu só quero perder essa gordurinha daqui do abdômen. Quando a gente está fazendo exercício no geral, vai queimando caloria no geral. O abdômen é o último que sai, porque tem mais gordura concentrada ali, tá bom? Então, até quando eu falo que o pico de insulina precisa estar tudo alinhado com a comida também. Então, vamos lembrar de se cuidar de cuidar desse templo aqui que o Senhor nos deu, que é maravilhoso, né? Uma coisa mais fascinante para mim foi entrar num laboratório de anatomia e ver um corpo humano de verdade. Aqui a gente estudava em cadáveres, né? E ver como foi fascinante ver como tudo foi feito e funciona uma coisa ligada na outra. Então, a gente deu isso para nosso benefício e vamos cuidar bem dele, tá bom? É isso, qualquer coisa a gente vai se falando. A gente fez um grupo lá no Viver Bem e quem quiser mais entrar, é só falar que eu acrescento. Aí eu vou dando dicas lá, receitas, vou dar todas as receitas que a gente falou numa atividade que a gente fez. E uma dica também que eu queria deixar, não sei se vocês têm Instagram, tem um médico, o Dr. José Bento, que ele fala quase todos os dias sobre a menopausa, sintomas, sobre os hormônios bioidênticos. Ele faz tudo ali, tá tudo ali de graça, para você ter informação, conhecimento de como a saúde pode ser melhorada. Uma pessoa ali dando tudo de graça, então ele é ótimo, tá? Eu vou deixar aqui o contato dele no Instagram, Dr. José Bento, para vocês conhecerem mais sobre um ginecologista obstetra. Há anos, acho que desde que eu sou adolescente, aí eu escuto dele. Tá há anos aí e querendo ajudar a gente a viver melhor. E fala de músculo sempre também. Pra gente viver melhor, cuidar da saúde feminina bem também. Tá bom? E é isso, gente. Um beijão pra vocês, fiquem bem. Tchau, tchau.